galera, estamos juntos aqui mais uma vez. Segundo, Rafa e esse timaço do podcast Pod RJ, aqui live no Instagram da Arcofood. Muito obrigado a você pela audiência. Estamos todos juntos aqui para mais uma vez, nesse episódio, compartilhar o máximo de experiência de grandes entrevistados, grandes convidados que trazem para a gente tendência, melhores práticas, como se aumentar o seu ticket médio, como você reduzir seu CMV, para entregar muito valor para você, operador do Food Service no estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Não é isso, Rafa? Maravilha. E não deixa de se inscrever no canal, porque para a gente continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso para você aqui, gratuito, eu só preciso que você se inscreva. Encaminha para um amigo, pede para ele se inscrever também, né? Porque isso vai fazer com que a gente continue trazendo esse conteúdo extraordinário aqui para você. Maravilhoso. E, gente, hoje a gente tem aqui uma convidada do mais alto gabarito no Brasil. Ela é a chefe Thaís Jimenez, simplesmente chefe executiva da Unilever Food Solutions, com um timaço que ela coordena em todo o Brasil. Além disso tudo, depois eu vou deixar ela discorrer sobre o extenso currículo e maravilhoso currículo. Ela é uma pessoa que ajuda a coordenar a agenda global do Menus do Futuro. Menus do Futuro é a iniciativa que se dedica a mapear as tendências mundiais para poder entregar para você o que é tendência, o que vai ser tendência nos próximos meses para você poder operar bem na sua localidade. Então, chefe Thaís Jimenez, muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Rafa, tudo Boa tarde. bem? Maravilha. Estamos aqui para saber um pouquinho mais da sua história, chefe, e começar a falar sobre todas as coisas que são importantes para os nossos operadores, mas primeiro, sua história. Vamos lá. Vamos tentar fazer um resuminho, né? Aqui na Unilever, vai fazer 5 anos em janeiro. Como você falou, eu coordeno um time de chefes, um time de coordenadores, de consultores gastronômicos. E a ideia é que a gente possa trabalhar com um restaurante, que a gente chama de operador, e possa fazer uma consultoria para eles. Antes de eu chegar na Unilever, eu já passei por catering aéreo. Catering aéreo, assim, você começa a respeitar mais a comida do avião. Eu ficava no processo deles todos. Eu trabalhava dedicada para uma empresa, uma companhia aérea. E aí eu tinha que viajar ao mundo, fazendo a padronização do menu dentro dos custos em cada um desses países. Então, eu não tinha um time, mas eu tinha que conseguir liderar todos os times de todos esses países. Então, foi Chile, Portugal, Espanha, Nova Zelândia, África do Sul, México, Alemanha. Eu viajava para todos eles para adaptar, de acordo com cada gastronomia, esse menu. Antes disso, eu trabalhei em alguns restaurantes, alguns bistrôs. Eu cheguei a ganhar 2 prêmios de melhor confeiteira, melhor sobremesa de São Paulo, 2011 e 2017. Era uma tarta de maçã. E eu trabalhei na indústria também, uma das maiores indústrias de frango que a gente tem aqui no país, também como chefe consultora. E eu comecei num bistrozinho francês dentro de um resort em Campinas. E antes disso, eu fiz Ciências Sociais na Unicamp. Então, eu sou formada em Sociologia e Política, licenciatura em Ciências Sociais Gerais. Caramba. Depois disso, eu fui trabalhar muito com tendências, que é algo que eu adoro, que é basicamente pesquisa, e com marketing. Então, tem essa tríade, essa composição. E hoje é basicamente tudo que tem de gastronomia, desenvolvimento de mercado de produtos dentro da Unilever Food Solutions, com um pezinho no global, com o projeto de Menus do Futuro, que eu tô lá participando também. Então, é um pouquinho de tudo e no final é basicamente como que a gente resolve qualquer dor que o restaurante tem. Maravilha. Mas como é que começou essa paixão pela gastronomia? Em que momento se dispersou? Cara, eu quero seguir... Porque você estudou marketing, estudou políticas. Ciências sociais. Enfim, em que momento você... Foi desde criança ou então foi durante... Rafa, eu não tenho essa história bonita do nossa, minha avó cozinhava muito mal. Assim, era péssima, detestava a comida dela. Minha mãe e meu pai sempre cozinharam em casa, mas eu não tenho essa história, nossa, eu queria ser como eles. Não foi essa inspiração. O que aconteceu foi que eu gosto muito de estudar, assim, muito nerd mesmo.
Quando eu fui fazer ciências sociais, eu adorava ler, adorava escrever. Mas o que acontecia? Tudo ia demorar muito para ficar pronto. Então, você tem um estudo de 5 anos, tem uma pós, tem pós-doc, até você ter algum material pronto. E eu tenho o pezinho de parte de criatividade, artes, eu queria ter feito artes também, não fiz. E na gastronomia, especialmente na confeitaria e padaria, você tem que estudar bastante, você tem que seguir muitos processos, só que você tem um resultado na hora. E eu gosto muito de ter resultado na hora, ou de ver o resultado. Então, uma vez que você tem a criatividade, você segue o processo, você tem uma receita pronta ali. Aí, o a mais disso foi a parte da hospitalidade, porque o chefe gosta, né? Você faz o prato, você entrega para a pessoa, ela come, ela, adorei. Aí você fica, sim, eu fiz isso. Então, é muito gratificante e junta com a parte de processos, que eu gosto bastante. Então, foi assim. Aí, eu fui para o Senac em Água de São Pedro, morava em Campinas, eu ia e voltava todos os dias. Eu trabalhava, dava aula de inglês, foi um super esforço. E eu adorei. E eu comecei estagiando num hotel, nesse hotel em Campinas era um resort. Eu acabei sendo contratada depois e por aí foi. De Campinas eu fui para São Paulo, eu cheguei até a fazer um estágio aqui no Rio de Janeiro, não vou lembrar de jeito nenhum, faz muito tempo. E eu queria só aprender. Trabalhei bastante, aí eu fui para São Paulo e em São Paulo eu fiquei. E aí eu participei de todos os tipos de operação, seja indústria, seja bistrô, ou fazendo algumas consultorias. E tudo, essa junção do todo me contaminou, assim, eu adorei. Porque você podia realmente transformar tudo. E com comida em tudo, né? Em cada um de um jeito. Comida para processo, comida em toneladas, comida que pode ter um melhor resultado da composição dela. Foi esse mix todo que me deixou muito entusiasmada. E a parte nerd, porque assim, as pessoas falam, nossa, tem que sair para fazer pesquisa, né? Mas toda vez que você viaja e você vai num restaurante, você vai para algum outro país, você sai. Você vê tudo o que está acontecendo. Você vê que um chefe teve um prato novo, você vê que está todo mundo usando o mesmo ingrediente para fazer uma outra coisa. É uma pesquisa constante. E quando você vai se alimentando dessa informação, ninguém tira isso de você, né? Informação é poder. E você vai e aplica isso onde você acha que faz sentido. Então, seja na parte criativa da receita, seja na inovação em processo, que inovação não é só produto, né? Você consegue inovar em processo na cozinha. E mais ou menos a história foi essa. Então, não foi a avó que cozinhava bem. Foram os processos. E a curiosidade, né? Legal. Mais uma vez, a curiosidade é sinônimo de inteligência, né? E quando você tem a curiosidade de buscar conhecimento e tentar conciliar a tua parte criativa com a parte de resultado rápido que você queria, isso certamente sai uma carreira de sucesso. Chefe, já a primeira curiosidade que eu tenho ao ouvir sua história e que eu acho que é importante também para um restaurante, como que você conseguiu fazer uma releitura de um tartatã, né? Uma receita que é um clássico, certo? A ponto de ganhar um prêmio. Como que funciona isso? Como que você consegue diferenciar? É muito repertório que você deve ter. Olha, o meu primeiro chefe foi um chefe francês, Sebastião. E ele me ensinou demais. Então, não foi tanta inovação. As pessoas falam que o mais simples é mais sofisticado, né? Uhum. E essa tartatã é a mesma coisa. Assim, ela não é difícil. Dedica-se muito tempo, você tem que seguir um processo. Se você pular uma etapa, esquece. Vai ter que começar tudo de novo. Eu acho que a grande graça da confeitaria é essa. Não tem como pular nenhum passo. Você tem que fazer tudo corretamente. E depois, em 2017, foi a mesma sequência de dedicação. Era um prato tradicional, é um prato simples. Você tem manteiga, açúcar, massa folhada e maçã. É só isso. Mas ninguém acerta. Porque você precisa seguir o processo. Você precisa escolher a maçã correta. Você precisa colocar a quantidade correta de açúcar, caramelizar. São 500 processos para fazer. Fez, seguiu, vai ficar aquilo. Qualquer um vai conseguir fazer. É só seguir o processo. E aí, se você mantém padronização, você fez uma vez, só daquele jeito. O cara falou, nossa, vai lá que vai ter uma super tartatã. Volta, tá do mesmo jeito. Se você tem padronização, as pessoas voltam pro restaurante. As pessoas voltam e indicam. E boca a boca é maravilhoso. Sim. Eu comi lá, foi uma delícia. E é aí que você consegue ou ganhar prêmio, ou se estabelecer, ou as pessoas entenderem que tá seguindo um padrão.
Então, basicamente, se você tem padrão, você tem qualidade. Sim. Cara, você acredita que é uma coisa que eu não vejo esses mentores de restaurante ensinar a gente? Eu mesmo dou, às vezes, algumas mentorias e falo sobre venda, marketing, né, que é a minha área, né? Tem gente que fala sobre CMV, tem gente que fala sobre contabilidade, financeiro, mas você não vê um cara que fala assim, ó, eu vou te ensinar a fazer e seguir processos, a criar um processo. E eu acho que é uma dor muito grande hoje do gestante, principalmente do pequeno, né? Acho que também do grande, mas do pequeno mais ainda, porque o grande ainda tem algum processo, o pequeno não tem processo, né? O processo é o dono que está na cabeça dele, o que tem que fazer. Vai, menino. Mas eu acho muito bonito assim, um respeito aos detalhes, um respeito ao que é clássico, um respeito ao processo, um respeito ao cuidado com o detalhe de escolher a boa maçã. Acho que disso faz um pouco o prazer de criar, né? O prazer de trabalhar com gastronomia. Acho que para o confeiteiro, que é muito focado, sim. Mas mesmo para a cozinha quente, né? Para os pratos que a gente tem, que é o carro-chefe, né? Que vai ser o jantar, que vai ser o almoço. Esses pratos, eles também precisam dos processos. Então, as pessoas podem pensar, a gente faz aqui só um menu de prato feito, um menu de prato clássico, de massas, de peixe. Mas se não tiver um processo nisso, uma ficha técnica, para você saber qual que é o custo dele, qual que é a ordem que tem que ser feita, ou até a quantidade que é feita, baseado na quantidade de clientes que você tem ali numa quarta-feira, que é diferente da sexta, não vai ficar padronizado, você vai perder dinheiro e a pessoa pode não voltar. Porque um dia tá o João cozinhando do jeito dele, que ele gosta de mais alho, e depois tá o Pedro lá fazendo com mais cebola. E você come ali todo dia. Você fala, nossa, hoje tá diferente, por que será? Sim, e acontece muito isso. É a criatividade proativa, sabe? Que eu acho que não é muito bom na cozinha. Sim. A gente tem que ter a criatividade para melhorar processos, mas para mudar a receita, às vezes dá errado. Verdade. Porque o difícil, talvez não seja, nem mais difícil seja criar o processo, né? Porque acho que criar o processo o cara consegue criar. O problema é como ele consegue fiscalizar se aquele processo está sendo seguido como tem que ser. Como deve ser feito. Aham. Exatamente. E, chefe, uma pergunta que causa muita curiosidade na gente, a questão do menus do futuro. A gente sabe que é uma grande iniciativa, uma iniciativa global. E a questão tendência é uma questão que para o operador pequeno de restaurante, você sabe muito bem, ele quer muito, mas primeiro, é difícil dele entender o que é tendência de verdade e o que é modinha. E segundo como é que eu vou fazer esse investimento nessas grandes ingredientes, para operar aqui sem aumentar excessivamente meus custos? É possível fazer isso, traduzir tudo isso que é dito no menu do futuro e aplicar na vida prática para o restaurante fazer bem, ser saudável para o negócio dele? Bora lá. E eu vou voltar na sua ficha técnica de padronização. Legal. O Menus do Futuro ele é uma plataforma da Unilever Food Solutions que começou em 2023. Eu, que também, bem curiosa, e vou meter na cara, falei assim, eu quero participar disso. Então, eu entrei para o time global para fazer esse projeto acontecer. A grande ideia é que a gente possa trazer informação. Então, de novo, informação é poder. A pesquisa foi feita com mais de 2.500 chefes. Pesquisa, mano a mano, conversando, entrevista, 2.500 chefes. Dentro da própria Unilever, a gente tem 250 chefes como eu. Eles também foram entrevistados. A gente tem parcerias com casas de aroma, com agências que pesquisam o mercado que também contribuíram para isso. Quando você junta tudo isso, você começa a ver que tem algumas coisas em comum. Então, você vai analisar o mercado, a parte social e a parte de tudo que está acontecendo. Com esse monte de informação, você vai ter tendências que estão mais claras, ou tendências que vão começar a ficar mais claras no futuro. E é como sempre vai acontecer. Um paralelo que a gente faz com moda. Tem um filme que eu adoro, chama O Diabo Veste Prada. Tem uma cena maravilhosa, que chega a estagiária lá, eles estão na sala e tem a dona de tudo, tá vendo uma roupa, mostram 2 cintos para ela, um é azul, outro é azul. É o mesmo azul, parece. A estagiária dá uma risadinha, ela diz assim, por que você tá rindo? Porque é tudo azul. Então, mas essa roupinha que você tá usando aí baratinha, que não é alta moda, ela é azul porque alguém aqui escolheu esse azul e todo mundo começou a usar azul. A gente criou a tendência.
Um ponto. Quando a gente fala de gastronomia, a gente vai ter um chefe, os chefes fine dining, né? Aquele degustação, 18 pratos. Começou lá atrás a gastronomia molecular, mas está muito, muito, muito antes. A gente vê hoje, vocês sabem o que é um petit gâteau, né? Bem, sabemos bem. Sim. Petit gâteau todo mundo conhece. Você consegue, inclusive, comprar um congelado no mercado, certo? Certo. Tranquilo. Na Unilever também tem uns produtos maravilhosos. Tem o petit gâteau, tem a base de petit gâteau, tem a base de brownie, super jóia. Mas, para todo mundo ficar sabendo disso, para uma pessoa que vai no mercado, que não é da gastronomia, que quer comer aquilo, isso surge lá atrás com a ideia de um chefe. Então, em 97, o Michel Bras, um chefe francês lá em Laiole, ele fez uma sobremesa que ninguém conhecia antes, chamava Coulon au chocolat. Que era basicamente um bolinho, que quando você quebrava, saía chocolate de dentro. Quem que conhecia isso? Quem ia ao restaurante dele pagar muitos euros e que não era um cidadão comum. Você tem aqui, né? Então, você está naquela parte que assim, poucas pessoas conhecem. Não é uma tendência, ninguém conhece. Só que aí você começa a aumentar isso e uma grande rede que tem o poder de disseminar isso, viu essa ideia e falou, pô, porque o dono dessa rede foi lá e comeu, falou assim, por que eu consigo colocar isso aqui no meu restaurante? E essa grande rede replica e faz de uma maneira que seja um processo que se repita e seja ótimo todos os dias. Ela coloca um bolinho de chocolate ali. Aí você vai nessa rede. Você fala, nossa, mas que gostoso isso. Não, acho que eu encontro. Você não encontra, você vai no restaurante. E o dono do restaurante menor também vai nessa rede e fala, gostei. Eu quero colocar no meu, mas eu vou fazer do meu jeito. E aí todo mundo começa a ver essa sobremesa no restaurante. Aí você tem uma pesquisa de mercado para falar assim, todo mundo quer isso, eu também quero isso em casa. E aí chegou na tua casa. 30 anos. A tendência tá ali, criatividade do chefe. E ela começa a se dissipar até chegar no CPF, até chegar na pessoa. Isso acontece de forma geral. Quando a gente pega o Menus do Futuro, a primeira edição, a gente mapeou 8 tendências. A segunda edição estava com 8 também. E a terceira edição do ano que vem eu não posso falar, mas são algumas outras. Primeira edição, 22. 23. 23, tá. 23, 24, a gente tá agora indo para 2025. Mas a gente não tem como você criar uma tendência. A tendência é algo que são anos, podem ser décadas. Tem um grande guarda-chuva. E uma das tendências que a gente mapeou, que acabou virando um direcional, não só como pesquisa de mercado, mas para operador também, foi o menu de baixo desperdício. A gente tinha comida que faz bem, que é uma tendência que fala de você consumir algo que você sabe o que é e que te faça muito bem. Então, não é sobre redução de gordura, aumento de proteína. É algo que vai te fazer bem. Que seja você comer um prato muito mais leve numa quarta-feira em vez da feijoada. Porque a feijoada não vai te fazer bem naquele momento. Você tem que voltar a trabalhar, mas no sábado tá maravilhoso. E você consegue ter algumas combinações de ingredientes que vão potencializar. E essa era uma das tendências, são 8, mas a menu de baixo desperdício era uma das mais bacanas porque ela conversava com o chefe. O chefe sabe de todos os custos do restaurante. Então, ele podia pegar a técnica dele, transformar os insumos que ele já tinha em casa para transformar em outros pratos. Então, você tem um uso integral do alimento, menos custo, maior adaptabilidade, outros sabores para o seu cliente que vai no restaurante. Você que comia abobrinha gratinada, ele vai pegar essa mesma abobrinha, fazer um tartar e colocar na entradinha. Você fala, nossa, inovou. Isso exige técnica e conhecimento do chefe. Mas uma vez que você vai utilizar integralmente esse insumo, você vai ter uma redução no custo, você vai ter mais sustentabilidade de preço, de valor no seu restaurante e sustentabilidade para o mundo de forma geral. Você certamente vai usar um produto que seja sazonal, então da época, para otimizar, porque o sabor dele vai estar muito melhor. E nessa, você consegue, ao final, mostrar através de uma ficha técnica que está valendo a pena aquilo. Então, você conversa muito com o restaurante grande, médio e o pequeno. Porque ele vai saber, não, mas eu sempre uso isso aqui para fazer essa receita. Não, você pode otimizar. No que você otimiza, você vai fazer o seu pedido no seu fornecedor muito maior. Porque você está otimizando e juntando essa cesta com outros ingredientes. Esse pedido vai viajar de uma vez só, vai gastar menos combustível, vai chegar para você. Você começa a trabalhar a cadeia inteira, em termos de sustentabilidade. Então, o Menus do Futuro tem essas tendências para que elas possam aterrissar
em solucionar alguma dor do restaurante. Seja através de estar na moda, a gente falar de comida que faz bem e de alguns ingredientes que tá todo mundo falando, tipo pistache. Que às vezes nem é mais pistache, né? A gente tá falando de castanha de caju pintada de verde. Tá todo mundo Aroma de pistache. verde, é pistache. Mas assim, então todo mundo tá no TikTok, as pessoas só estão falando disso. Como que o pequeno restaurante consegue aproveitar da modinha para trazer pessoas para o restaurante dele? Então a ideia do Menus Futuro é esse. A gente fala de menus de baixo desperdício, de comida que faz bem, de técnicas tradicionais, locais. É isso que o cliente está querendo ver. Então a gente também inspira esse chefe a ter mais lucro no restaurante, mas que ele possa criar um menu que você nem sabia que você queria. Você, nossa, realmente isso aqui é o que tá legal. Porque você não sabe da tendência, você ter uma experiência com ela. Então assim, nossa, eu realmente quero comer isso. Por quê? Porque eu tô vendo aqui, porque eu vi naquele restaurante. E aí a gente começa a ver, mostrar para os restaurantes, olha, o público tá querendo isso. Então é isso que eu vou te dar. Eu vou trazer mais gente pro seu restaurante. São alguns dos pilares do Menus do Futuro. Uhum. Ô, Rafa, eu vou te falar. Eu estava tentando selecionar uns cortes aqui, mas acho que esse episódio inteiro vai ser um corte. Mas, ó, vou te falar. Se eu fosse dono de restaurante, eu ia correndo agora. Depois você vai dizer pra gente como é que a gente faz para acessar todo esse conhecimento gerado a partir do Menus do Futuro. Mas eu ia correndo dizer para todo mundo, reunir meu time inteiro. Olha você aí no restaurante. Reúne e fala, gente, olha só. Desperdício é ineficiência. Então, vamos consumir essa tendência e bota para quebrar aí 100% de aproveitamento integral dos ingredientes. Isso ia ser a primeira coisa. Agora, que coisa mais maravilhosa, que conecta muito, que é música para os ouvidos do dono do restaurante eu vou te contar o que o seu cliente quer. Olha que coisa linda, cara. Você descobrir o que teu cliente quer para poder orientar o seu, às vezes pivotar todo o teu negócio para poder atender ele e prosperar no mercado que já tem gente globalmente pensando o que é tendência, né? Sim. Queria tirar uma dúvida antes do Menu do Futuro. Vocês também lá pensam em fazer, assim, a questão de diminuir o desperdício, isso é incrível, mas eu acredito que o dono de restaurante também pensa no seguinte, cara, como é que eu consigo fazer um prato virar tendência e esse prato ele tem um custo muito barato e eu consigo cobrar alto, né? Tipo assim, igual um chefe que eu acredito falando, carbonara, por exemplo. É um prato, se você for ali, por exemplo, no Village Mall, em alguns restaurantes tem esse prato, é um prato que não é barato, ele é caro e pelo que eu vejo de ingrediente ali, talvez os ingredientes do carbonara não são tão caros. Ou tô errado? Você já viu a ficha técnica da brusqueta? Não. Dá uma olhadinha na ficha dela, é linda. Tem vários pontos aí, né? Você tá falando de um prato super tradicional. Sim. E que vira moda, né? A gente gosta muito de comida italiana aqui no Brasil, né? Sim. O carbonara virou moda. Todo mundo queria fazer porque é difícil. As pessoas começaram a adaptar. Aí não é o guanciale mais, não é a bochecha do porco. Colocou bacon, tirou o bacon, virou outra coisa. Começa a ficar uma festa. Mas a ideia de você conseguir fazer um prato que está na moda, um prato que vai chamar a gente, baixar o custo, a gente pode oferecer de várias maneiras. Então, por exemplo, na NRA, a National Restaurants Association, que faz aquela feira todos os anos em Chicago, eles apresentam vários dados. Então, o que importa é dado. Se você tem acesso a dados, você consegue adaptar a sua cozinha inteira. E é difícil ter acesso a dados. Por isso que é legal a gente poder compartilhar. Mas um dos dados que estavam ali falaram que os clientes que têm, as empresas que têm pedidos de delivery e têm domínio sobre os pedidos dos clientes, elas sabem exatamente que todo mundo está pedindo, está querendo pedir mais. Aí vamos supor que seja o carbonara. Então, no seu restaurante, você tem os pedidos de delivery, você está vendo ali, todo mundo está pedindo carbonara, então eu vou investir mais no carbonara. E meus outros pratos? O que eu faço com eles? Porque eles estão no cardápio, eles ainda saem, mas eles saem menos. Eles mostraram que as pessoas que pedem, elas têm um potencial muito maior de testar algo novo se você muda um adjetivo. Então, lembra assim do Fine Dining, que eles colocam trilogia de abobrinha ao perfume de tomilho? Sim. Abobrinha e tomilho. Aí você tem o seu carbonara, então você tem ali o creme de leite. Você já usa pro carbonara, o creme de leite não. Você tem o queijo que você vai ralar ali, você tem a massa. Vamos pegar a massa, que é a mais barata que tem ali. Você vai pegar a massa.
como que eu consigo fazer um outro prato que seja acessível às pessoas queiram? Você já tem a massa, mas você quer fazer de outro jeito. Aí você vai pegar, isso aqui vai ser uma massa gratinada ao queijo azul. É a tua mesma massa que você já comprou. Aí a hora que você fala assim, pode ser o mesmo queijo, pode ser a mesma massa, mas você colocou gratinado. Aí vamos supor que você tem outro prato com uma carne. É a mesma carne, a mesma proteína. Ela é utilizada ali como uma proteína frita, um bifinho. Aí você pega essa mesma proteína e fala, carne bovina braseada ao perfume de tomilho. É a mesma, você já tem ali. É o mesmo custo que você tem. Só que você começa a gerar experimentação, vai trazer um retorno para você. Quem já é fiel a você, já confia, então vai acreditar naquilo que você está oferecendo algo bom. E você só está transformando o mesmo insumo que você tem com uma outra técnica e colocar um nome bonito. A gente fez a Casa Zero, daqui a pouco eu conto um pouco mais, e a gente estava falando com o Tomás Trogo, daqui do Rio. Uhum. E ele falou que ele abriu um restaurante e tinha um prato que era com língua de boi. E assim, o chefe, a gente se apega, né? A gente quer colocar um negócio que a gente gosta. Aí ele falou assim, coloquei lá a língua de boi, não vendia. E coloquei, ninguém pedia. Aí eu comecei a dar para as pessoas, assim, para elas experimentarem sem saber que era língua. Amaram, queria pedir de novo. Aí eu falava que era língua. Elas falavam, o quê? Eu comi língua. Aí ele trocou a língua e falou assim, carne cozida. Todo mundo pediu, falou, que delícia essa carne cozida, carne assada, alguma coisa assim. Você não entregava na hora, mas você colocava uma técnica, tá? Todo mundo conhece carne assada. É língua? É fígado? O que é? Não importa que tá gostoso. Então, quando você começa a dar uma característica pro seu prato, com os mesmos insumos que você tem, você gera experimentação, você gera um volume maior, as pessoas vão querer experimentar e o seu custo não tá tão alto. Você pode até escolher os insumos mais baratos que você tem ali e juntar com os outros insumos que você já compra no seu restaurante e adicionar uma técnica. É braseado, é defumado, é o perfume D. Tem muitos perfumes. A gente tava falando de gin, né? Uhum. Eu vou a um restaurante, né? Que aí eu vi a receita do drink. Aí ele falava assim, perfume de alecrim. Aí, tipo assim, Esse. pô, deve ser uma essência do alecrim. Não, o cara pega um alecrim, taca dentro do gin Toma, e fala, receba. perfume de alecrim. Mas é isso. Cara, quem não quer provar, tá? Carne cozida. Sinfonia de legumes, pupurri de não sei o quê. Você quer experiência, né? Você está no restaurante, se você tem um conteúdo de qualidade, por favor, envelopa esse conteúdo para eu poder ter uma experiência maravilhosa. E assim, é tão simples, até para o delivery, quanto editar o nome que está ali e aplicar uma técnica diferente, ligeiramente diferente, num conteúdo que é mais ou menos o mesmo. É espetacular. E a gente quer pedir, a gente quer comer alguma coisa que a gente não consiga fazer em casa, né? Sim. Então, na pandemia, que pedia delivery diferente, um por dia, todo mundo começou a aprender a cozinhar e ficou muito mais exigente. Não, mas isso aqui eu consigo cozinhar em casa. Então, quando você vai querer comer, você quer uma experiência diferente. Seja você não conseguir fazer aquilo, ou não ter acesso àquele ingrediente, ou ter uma experiência de fato, tanto no restaurante com serviço, quanto quando você pede um delivery em casa. E vai ter... Eu pedi, o que foi esses dias? Eu pedi lamen. Falei, tá frio, não quero sair. Eu pedi um lamen e ele vinha separado a massa do caldo. Aí eu falei, será? Aí fui, coloquei... Esquentei o caldo em casa e ficou exatamente como no restaurante. Não veio murcho, não ficou ruim. Falei, ótimo, tive uma experiência de lamen em casa que eu teria no mesmo restaurante. E você vai adaptando. Maravilha. A Unilever, ela faz esse trabalho de entrar no restaurante e dar essa consultoria de... Inclusive através da Arcofood, tá? Também, Bom. exatamente. O meu time ele é muito pequeno, né? Então... Nós somos em 6 no Brasil, então a gente otimiza bastante coisa. Estamos começando a crescer, mas a ideia é justamente essa. O que a gente oferece é uma consultoria trabalhando as dores do operador, as dores do restaurante. Porque eu fico imaginando quanto isso pode baixar o CMV de um restaurante. Cara, assim, uma revisão, né? A revisão da ficha técnica, a revisão de insumo que você não precisa ali, Sim. você utilizar ainda mais. Você jogar menos produto no lixo. Produto no lixo é dinheiro fora. Você não pode ter ali, você tem que utilizar tudo. E é uma visão holística do restaurante como um todo. Desde o pedido da parte de compras até o prato final. Até você reduzir os pratos que tem no seu menu.
Eu tenho 25. Pra quê? Vai ficar com 8. Você percebe que no discurso dela, ela está entregando para a gente dados para reduzir custo, ter o melhor aproveitamento de tudo que você compra, para aproveitar até quase 100% do que você compra, e, por outro lado, também aumentar a tua receita, descobrindo o que é que as pessoas querem e repaginando um pouco algumas das receitas que você quer trabalhar. Cara, são assim, a Unilever Food Solutions hoje aqui, na figura da chefe Thaís, traz muito disso. Eu queria aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores espetaculares. Gente, hoje aqui a gente está com uma figura da Unilever Food Solutions, mas a gente tem para esse episódio o patrocínio espetacular do Compra Food Service, o maior e-commerce de food service do Brasil. Claro, isso é Unilever Food Solutions, e lá dentro você tem o melhor distribuidor de alimentos e bebidas, oferecendo para você 20% de desconto para você fazer a sua primeira compra. É só utilizar o cupom PRIMEIRAARCOFOOD e, gente, são 20%. Faz diferença, chefe. 20% de desconto para um CMV, para uma ficha técnica. Olha só, e não são marcas desconhecidas, não são. É Hellmann's, a verdadeira maionese, Knorr. Depois, se a chefe puder falar também com todo o conhecimento que ela tem de cada uma dessas, da base de tomate, do caldo de galinha, os diferenciais desses produtos, vocês vão entender o que são os produtos com qualidade chancela Unilever. Maravilha. E todo esse conteúdo maravilhoso que você está escutando aqui só é possível porque duas grandes empresas se juntaram, o JJ e a Arcofood. Então, se inscreve aí no canal. Tá gostando do episódio? Encaminha para um amigo que vai ajudar bastante a divulgação do nosso podcast, o Pod RJ. Legal. Maravilha. Chefe, vamos lá. Principais desafios, você que está sempre com restaurantes, em restaurantes ou trabalhando, pensando nos restaurantes. Quais são os principais desafios desses operadores do food service no Brasil em 2024, 2025? Eu sei que são muitos, mas como é que a gente... Quais desafios que você enxerga e um pouco do como que a gente pode colaborar com isso, além de tudo que já foi falado? A restauração, né, a parte de restaurantes, é uma área que mais se abre e mais se fecha, né? Sim. Então você tem... E é uma área na qual você quer... Muitas pessoas querem começar porque, em princípio, não precisa... Você pode já ir começar porque cozinha bem. E às vezes funciona. Muitas vezes funciona. Mas... muitos deles fecham simplesmente porque não tem o controle de tudo que está ali dentro. Então, muitas vezes você acha que o que está valendo é o preço final, vai aumentar o preço do prato, mas você não sabe qual que é o custo dele. Não só o custo pelos insumos, mas o custo dos processos, o custo da sua infraestrutura, da energia elétrica, do que você tem na sua cozinha, de que equipamento é mais eficiente. Então, o custo é o primeiro problema. Muita gente também tem com mão de obra. E o que acontece? Às vezes a gente vai criar um menu que nem todo mundo pode executar. Então, se a gente pensa num menu executável e treinável, é sempre mais interessante. Porque muito acontece da gente ter uma pessoa nova, você vai gastar um tempo treinando ela na sua cozinha, e se você não der esse suporte para ela, que ela possa executar aquele dia a dia, ela vai embora. Então, a gente tem um turnover, né? Muitas pessoas vão embora de restaurante, vão para outros restaurantes. Eu acho que a parte do clima dentro da cozinha, que tem melhorado muito, né? A gente vê esses chefes na TV gritando um com o outro, como já foi comigo. Hoje está um pouquinho mais tranquilo. Tem que ter o clima muito bom dentro do restaurante para poder manter essa pessoa ali. E para que ela possa usar esse tempo dela de criativo que surgiu porque o processo está muito limpo, o processo está muito correto, sobra esse tempo para ela ser uma pessoa criativa em outras coisas, seja na produção dos pratos ou seja em inovação nos processos. Outra coisa que a gente tem muito problemático é por que eu vou usar um ingrediente que está todo mundo falando que é bom, mas ele não é tão relevante? Então, tem muitos ingredientes que a gente compra que são muito caros, que a margem do seu prato vai ficar horrorosa e você tá ali e ele não entrega tanto. Então, a gente sempre tem que ter o balanceamento desses insumos. Vale a pena, um exemplo, vale a pena você ter foie gras no seu restaurante? Quem que come isso? Com quantas vezes? Mas ele é um símbolo de status. Sim. Ou vale a pena você ter uma carne que eles chamam de primeira, né? A carne mais cara,
se você pode ter uma carne que ela é mais barata, mais saborosa, se você aplicar uma técnica correta, Sim. uma cocção super lenta, que vai deixar uma carne dura, com melhor sabor. Não vale a pena você fazer o seu pedido no mesmo fornecedor, ao invés de vários, para que ele possa ter uma viagem só e ficar mais barato, que você consegue fazer de uma vez só. E tanto essas pequenas coisas acabam aumentando o custo do restaurante. A engenharia de cardápio está aí para isso, né? Ou seja, eu trabalhava em restaurante que a gente fazia uma salada que era mais, que saía mais, assim, chiquérrima, e folhas, e queijo de cabra. Era uma salada simples, mas deliciosa. O preço de venda dela era 30 vezes maior que o custo. Caramba. E vendia que nem água. Maravilhosa. E vendia que nem água. No entanto, um dos pratos que menos saía... Caramba, 30 vezes. CMV de 0,33, Maravilhoso. 30 vezes. Porque um restaurante super renomado, a gente começa a comparar com os restaurantes em volta, você coloca um preço básico. Se você colocar um preço muito baixo, Sim. as pessoas começam a desconfiar. Desconfiar. Ah, não, o chefe tá reaproveitando. Atenta contra o seu restaurante, né? Com certeza. Então, tava na média. Eu falei assim, nossa, isso aqui tá valendo a pena. O que segurava o outro prato, que o custo dele é de 50%. Uhum. Sim. Então, você tem esse balanceamento. Então, eu acho que vale sempre muito a pena, não. É essencial para o restaurante ter a ficha técnica, ter o rendimento, saber quanto que ele paga. A batata que ele compra, ele paga um preço pelo quilo. Aí ele vai, descasca, perde horas fazendo isso. Descasca. Aquele peso de casca, se ele não for fazer uma outra coisa, é lixo. É a mesma coisa pegar dinheiro, rasgar e jogar no lixo. O que você vai fazer com essa casca? E a gente pode fazer várias coisas. Você pode assar, você pode transformar em pó, você pode fazer entradinha. Então, aplicar também técnica para o que você entende de uso integral também diminui custo. Então, eu entendo que são vários... Nossa, fazer gestão no restaurante, gente, é um desafio por dia. Nossa, é só BO. Uma pergunta que a gente vê muitos donos de restaurante é sobre o cardápio, sobre o tamanho do cardápio. Né? Um exemplo, eu pro delivery, eu acredito que um cardápio muito enxuto, muito reduzido é a melhor opção. Né? E pro salão já não sei opinar. Eu queria... na sua opinião, o que é melhor? O cara ter um cardápio curto, médio, longo ou nada disso importa? O que importa são os ingredientes. O que você tem para falar sobre isso? Eu acho que tem que ser o cardápio curto. Curto. El bulli. Direto. Você otimiza a sua cozinha, você otimiza seus fornecedores, você consegue ter um controle maior de custo. Eu não estou falando de um cardápio curto, 4 coisas, né? É que a gente tem restaurantes que tem 80 coisas. Sim. De italiano, contemporâneo, E vai churrascaria passando por japonesa. Eu acho que o mais importante, o cardápio menor, ele te ajuda no processo. Ele vai ajudar o seu cliente a buscar mais rápido e ele vai te dar um retorno do tipo, eu tenho 8 itens, só 5 saem. É mais fácil eu trocar. E também a gente consegue, para o salão, por exemplo, otimizar o que você vai oferecer, como você vai oferecer. E com um cardápio pequeno, você tem o grande potencial de fazer o especial do chefe. O especial do chefe, lembrando, não é coisa que está estragando na geladeira e a gente vai vender. É literalmente o chefe querendo fazer alguma coisa nova com os insumos que ele já tem. Uhum. Então, você pode fazer um especial por semana, você pode fazer um especial por mês. E você vai agregando dentro daquele mesmo cardápio e faz por tempo limitado. Que é basicamente o que as grandes redes fazem, né? Que eles chamam de LTO, que é o produto que você tem por tempo limitado numa grande rede de fast food, todo mundo fica doido, dura 3 meses, acabou. Quando eles se programam, né? Porque às vezes pode faltar. E você gera uma curiosidade. Voltando à mesma coisa do interesse da pessoa que sempre pede no mesmo lugar, e se você oferecer para ela uma coisa nova com um nome novo, ela vai experimentar. Se ela vai ali no seu restaurante que tem um cardápio enxuto, nossa, veio um negócio novo. Ela vai experimentar na hora. E, chefe, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí do início de uma operação, a pessoa que quer criar um restaurante tem muita dificuldade com custo. E o custo eu não sei calcular um CMV, eu não sei fazer uma ficha técnica, eu não sei qual equipamento performa melhor. Ou seja, nos parece também um problema de conhecimento, né? E o problema de conhecimento, eu como distribuidor, a Arco Foods, a gente procura sanar
oferecendo uma consultoria de um técnico culinarista nosso, conectando a indústria, como a gente faz com a Unilever, com alguns clientes, até convidados que apareceram aqui, a gente conectou a indústria, eles foram lá para ajudar a resolver problemas. Mas, além disso, como que essas pessoas, como que você acredita que um dono de restaurante que está começando vai consumir mais conteúdo de qualidade, porque também tem muito ruído na internet, né? O que você sugeriria para a gente? Dá um bizu para quem está querendo montar, o que está no início da operação. Pô, preciso, a chefe maravilhosa está lá, vai dar um bizu para a gente. Então, o meu time é muito pequeno. A gente sempre tem que pensar, a gente está no mundo digital, como que a gente consegue multiplicar isso? Muitas das coisas que eu fiz com o meu time foi... Podcast é uma delas, né? A gente está levando bastante conteúdo. Mas quando a gente vai filtrando para algo muito mais efetivo e pequeno e aplicável, por exemplo, ficha técnica para saber de custo, a gente consegue sempre fazer alguma pílula. É muito legal trabalhar com pílula de vídeo. Você manda pelo WhatsApp, viraliza, todo mundo vai lá. Você vai ensinando aos poucos. Porque o cozinheiro, ou até quem vai abrir o restaurante, não tem tempo, gente. Eles não têm tempo para nada. Então, quando você tem conteúdos pequenos efetivos, que seja o que é um CMV, o que é esse custo do material vendido, como que você calcula isso, ou o que é rendimento de fato, o que é desperdício, o que é índice de cocção, o que você vai pagar na proteína pelo quilo, ela vai perder 30% depois de cozida. Qual que é o preço disso final? Você está considerando? A gente tem na Unilever uma plataforma muito bacana que chama UFS Academy. E se você faz um registro com o seu CNPJ e você acessa uma plataforma global, tá? Mas a gente desceu para o Brasil e tem um monte de curso com diploma gratuito. Então vai falar de CMV. Por enquanto. Não, mas é gratuito mesmo. A gente conhece, como eu falei, são 250 chefes no mundo, são os chefes da Unilever mesmo falando. E são conteúdos gratuitos. A gente chama de Netflix da cozinha, né? É tudo rapidinho, você consegue ver no seu intervalo, mas são conteúdos relevantes. CMV, ficha técnica, algum deles. A gente não está qualificando, não é uma faculdade, mas a gente está fazendo esse treinamento. Então, a pessoa consegue fazer esse aprendizado e de acordo com o que ela precisa mais. Eu estou com dúvida em peixes, corte de peixe. Eu estou com dúvida no que é o CMV. São todas as áreas, dependendo de qual é a persona do restaurante. O dono do restaurante tem uma necessidade e uma dor, o cozinheiro tem outra necessidade e outra dor. A gente tenta ver os dois, como que eles conseguem, quais são as dores deles que a gente consegue resolver. E é gratuito, e é muito bacana. Bacana, pô, que papo legal, hein? Já deu dica aqui, conteúdo gratuito. Conteúdo gratuito para todos os restaurantes. Gente, entra lá em CFS Academy, UFS Academy. Unilever Food Solution Academy. Essa é a maior do mundo, ensinando vocês o conteúdo correto sobre CMV, sobre ficha técnica, sobre cortes. Eu não perderia por nada. E vamos pedir só uma dica aqui agora para os chefes. Vamos só pivotar um pouquinho. Na sua vida de chefe, quais foram as melhores decisões? Quais são os maiores desafios que os chefes que estão começando estão enfrentando? E o que você deixaria de conselho para essa turma boa que está chegando aí? Resiliência. Esse é o melhor de todos. Resiliência. Sempre vai ter um problema novo, mas é muito gratificante. Foi um dos motivos pelo qual eu decidi. Você vê o resultado final do seu trabalho, você tem um prato lindo, você vê as pessoas consumindo felizes, tendo experiências. É muito gratificante nesse sentido. Mas eu acho que sempre vale entender que o restaurante não é aquele glamour lindo que aparece na TV em filme, que a vida real é muito diferente. Não é? Não é. Aquelas pessoas lindas fazendo aqueles pratos maravilhosos. Que não estão suadas. Eu acho que sempre vale investir em estudar. Tem a parte criativa, que é a parte mais legal, todo mundo tem, mas você tem que saber a parte de custos. Criar um prato lindo do jeito que você quer, porque é legal e bonito, é joia. Mas por trás você tem que saber como que ele foi, qual que é o fornecedor dele, qual que é o custo dele, qual que é o processo dele. Eu vou conseguir multiplicar isso? Se eu não estiver na cozinha, o meu sous-chefe vai conseguir treinar o time para executar esse prato? Esse prato para em pé, quando o dono olhar e dizer, esse custo aqui dessa ficha técnica, o prato para em pé, paga as contas, colabora com a margem de contribuição do restaurante, né? Exatamente. Então, é você aprofundar
e tirar um pouco do glamour e da coisa linda e do prato maravilhoso, da estrela Michelin e tudo isso, e transformar num processo, e transformar numa criatividade que é um negócio. Senão seria só ONG. Só arte. E não é, Aham. só arte, só criatividade, não é isso. É um super trabalho. Então, uma vez que se leve a sério, e a gente continua com a criatividade, a gente continua feliz, com a hospitalidade, porque cozinheiro e chefe cozinha é sempre muito bacana. É sempre animado, é uma vida pesada, mas é uma vida que a gente escolhe porque a gente gosta. Mas levar a sério essa parte do processo, da ficha técnica, da técnica, do treinamento, de como conseguir passar isso para os outros, porque você é um só. É, Maravilha. exato. Tirar uma dúvida aqui. Ontem eu tive numa hamburgueria e aí eu provei o hambúrguer. Tava bom demais. Sabe aquele negócio que tu fala assim, caraca, que hambúrguer. Mandei bem. E não era assim, a hamburgueria não é conhecida, né? Pelo menos assim, eu tô falando, é conhecida no local, mas não é conhecida no estado nem nacionalmente, né? Mas é uma hamburgueria de bairro ali. E, cara, tava a qualidade muito boa, um negócio assim, maravilhoso, assim, né? E aí eu fui conversar com o dono da hamburgueria e entender. E aí eu descobri por que tava tão bom, né? O pão muito fresco, a carne no ponto. E aí ele falou pra mim que ele recebia pão todos os dias, ou seja, o pão era feito no dia do hambúrguer dele. E ele também, a carne, ele comprava carne fresca todos os dias. Ele falou assim, cara, o meu sócio, ele vai todo dia no açougue lá escolher a carne, e ele escolhe sempre a carne mais fresca, monta o blend aqui e faz. Enfim, então eu concluí logo que o diferencial desse cara estava muito bom, porque os ingredientes estavam muito frescos, né? Eu queria te perguntar, até que ponto isso interfere no sabor e na qualidade do prato? Você acha que o produto está ultra fresco, não que não esteja velho, mas está ultra fresco, isso até que ponto, quantos por cento deixa o prato melhor, sabe? O que você acredita nisso? Ou não, Rafael, se estiver dentro do padrão para ser utilizado, não vai mudar, e o que você acha sobre isso? Eu acho que a gente tem que ter insumos bons. Tirando a técnica, o equipamento, o prato final ele vai ser muito bom porque ele tem ingredientes bons. Se os ingredientes não forem bons, não vai sair nada bom. No caso desse restaurante que você foi, ele recebe tudo no dia a dia. Diariamente, está tudo fresco. Isso funciona. Funciona para a operação dele? Ele consegue ter gente para manter esse padrão todos os dias? O fornecedor de carne dele consegue trazer o mesmo corte todos os dias? Beleza, funciona. Mas a gente tem muita tecnologia e inovação, por exemplo, de congelamento IQF, que é você congelar separadamente, que pode funcionar. É muito interessante esse frescor do pão e da carne se você tem um restaurante em um bairro e ele tem o controle do processo todo. E o dono vai lá no açougue para escolher. E você tem esse processo e funciona para ele maravilhoso. Fez sucesso, né? Você está falando desse cara aqui, eu não sei se você vai falar o nome dele. Aí ele começa a ficar maior e maior. Ou ele vai contratar pessoas para fazer isso mesmo, ou daqui a pouco ele está contratando um próprio açougue dentro de casa, que é o que acontece com muitos restaurantes. Não, eu vou fazer o P&D aqui, né? Eu vou fazer meu produto aqui, eu não vou mais comprar carne lá. A carne vai ser processada e moída aqui, como algumas redes fazem. Ou então ele vai ficar maior ainda, ele descobriu que está indo para São Paulo e mais outros estados, e não tem como ele estar em todos. E aí ele vai começar a adaptar técnicas para manter a mesma qualidade. Então, se você fazer um congelamento ultra rápido dessa mesma carne, ela não vai perder nada. São formas de trabalhar. O frescor, ele é importante, muito importante para o que necessita de frescor, por exemplo, folhas, flores, legumes, folhas e vegetais, o LFV. Isso precisa ser fresco. Mas eu acho que não é o único guia que vai mudar. A padronização é o que muda. E muitas vezes você pode fazer um combo, né, Rafa? Você pode ter a sua carne que não é do dia, que foi ultra congelada, tá maravilhosa. E você pode ter um pão feito na casa que foi assado na hora. E aí você vai combinando o que for um processo melhor, o que te der melhor resultado, que seja mais fácil para o seu CMV também. E você vai fazendo o blend disso tudo.
Amigo. Maravilha. À medida que a gente cresce, a gente precisa ter mais conhecimento de processo para poder Verdade. É a dor avançar. do parto, né? Vai aham. crescer. Eu assisti uma palestra do CMO da Shake Shack, né? Uhum. E eu sempre falo aqui que eu sou muito fã Aham. do Shake Shack, né? E aí ele falou que a principal pilar deles é justamente isso. Eles conseguiram criar uma cadeia de distribuição para ter tudo na loja sempre muito fresco, né? Então, mas ninguém vai conseguir ter a estrutura que tem um Shake Shack, né? Então Então, é complicado. tem muito dessa evolução, né? Se você vai crescer, você vai ter um centro de produção e distribuição seu. Então, o Shake Shack vai ter, ele tem um lugar para fazer tudo que é dele e depois vai distribuindo. Se tiver estrutura para isso e vai funcionar, pode até ser mais barato do que você comprar terceirizado, do que você comprar congelado. Tudo que você fizer na casa, se você tiver o controle disso, sempre vai valer mais a pena. Verdade. Mas é muito difícil manter isso. Então, a gente pode pegar uma parte do menu que a gente vai fazer dentro de casa, que é especial, que é assinado, e combinar isso com outras soluções. Seja congelamento, seja produto desidratado. A gente tem na Unilever... Isso é um produto que eu tenho em casa, tá? Que eu gosto bastante. Que é o tomate desidratado. Tipo, você hidrata ele de volta, faz um molho em 2 minutos. Isso é muito fácil. Então, quando você faz uma combinação de tecnologia e de fornecedor, você consegue ter um menu otimizado. Sim. A coisa híbrida, né? Híbrido. Quem E que vai fez- funcionando, né? Para o CMV também. Sim, quem fez isso e tá tendo muito sucesso é o JSK Burger, né? Ele conta pra gente aqui. Aham. Ele é o cara que, por exemplo, o pão, ele não conseguiu o fornecimento, então ele produz, ele criou a própria padaria, Uhum. e só que os outros insumos ele consegue trazer da indústria de uma maneira de qualidade, né? E essa combinação faz uma excelente qualidade, que ele é um fenômeno em Manaus, né? Uma hamburgueria com 9 unidades, não é isso? Nossa. E 100 mil 100, pedidos. 100 mil hambúrgueres vendidos por mês. 100 Não, mil. sucesso. É um Um sucesso. gigante. É gigante. Aham. E nessa movimentação, você acaba quase criando outro negócio, né? Tem Uhum. uma hamburgueria em São Paulo, que é um restaurante, na verdade, e eles começaram a fazer os próprios pães para os hambúrgueres. Só que eles foram crescendo, outros restaurantes iam comprar os pães com eles. Então, eles viraram uma fábrica de pão também. Eles começaram outro negócio baseado em alguma coisa que eles sabiam fazer. E são esses vários braços da restauração que você começa a fazer a composição. Às vezes não é só um restaurante, né? E com o menuzinho do chefe. Você tem o restaurante, você tem a produção, você pode vender isso, você pode fazer treinamento com o time e reverberar esse treinamento em outros lugares, compartilhar conhecimento. Você começa a ter vários braços ali. Legal. É. Chefe, a gente tem alguns dados vindo de mercado que indicam que muitos dos operadores de food service, Rio de Janeiro, Brasil, eles operam empatando ou perdendo dinheiro. Uhum. E aí a gente, como está de frente de alguém da indústria, talvez você tenha um pouco mais de informação do que nós. Tipo, que tipo de problema que esses restaurantes podem estar enfrentando são os custos, são os insumos que eles não estão conseguindo repassar para o mercado, para o cardápio. Existe alguma outra forma que a gente possa colaborar com eles ou só combatendo a ineficiência através do conhecimento? Eu volto na ficha técnica. Ficha técnica, conhecimento. Eu volto na ficha técnica porque as pessoas subestimam a ficha técnica. A gente vai fazendo, mas assim, de milho em milho a gente tem uma lata de lixo inteira de produto, que não é sustentável para o negócio. Então, uma vez que você sabe dos processos, exatamente o que está entrando no restaurante, o que está saindo, esse controle é muito importante para você saber da saudabilidade do restaurante. Os custos sempre vão ser um grande problema. Então, como que a gente consegue mitigar esses custos? Será que o investimento num equipamento não vai operacionalizar e deixar muito mais fácil a produção do meu prato? Então, talvez o meu menu vai precisar de um forno combinado. E vai funcionar daquela maneira. Eu não vou precisar de 3 pessoas cuidando. Eu posso utilizar a noite inteira que está parado para fazer uma produção de carne. Não precisa ninguém olhar, é só programar. Essa tecnologia ajuda. Todos os dados que você puder ter, quando a gente fala de delivery, isso é muito comum, né? Do mapa de calor. No mapa de calor daquela região, o que mais vende, o que mais sai, em qual horário.
acesso a dados te possibilita tomar decisões mais assertivas. Então, eu sei que naquele bairro sai muito mais hambúrguer do que poke. Eu vou investir em poke? Não, é um tiro no pé. Eu sei que vende muito mais no almoço de sexta-feira que de quinta, então minha produção vai ser menor, porque eu já sei. Uma vez que você trabalha os dados para tomar as decisões, você diminui o custo. A hora que você diminui o custo na qualidade do produto, aí você perde. Aí você perde. Aquele cara que era super fã do hambúrguer vai falar assim, nossa, mas tá esquisito aqui, né? Você não volta. E é difícil recuperar isso de volta. Que legal, que papo bacana, né? Isso é maravilhoso. Falando de inovação, né? A gente está na era da IA, né? Da inteligência artificial. A gente fala-se hoje até em impressão 3D de alimentos, né? Eu nunca vi, você já viu? Não, ainda não, mas eu quero ver. Também. Eu tenho medo, mas eu quero ver. Queria que você falasse assim, se a Unilever já está trabalhando isso, já tem utilizado nas suas operações algum tipo de inteligência artificial, se vocês já tiveram contato com alguma coisa de impressão 3D, essas novas tecnologias, né, do mundo moderno aí que a gente está vivendo. A inteligência artificial está aí e sim, a gente tá fazendo uso. Mas sempre da forma que... Eu não acredito que vai substituir nada de humanos, mas a gente consegue utilizar e potencializar a inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo que parece bem bobo, mas acontece em muitos restaurantes. A gente tem muitas receitas, né? São 250 chefes. Cada chefe, quantos clientes tem, quantas receitas em cada um. Então, é uma base de receitas gigantescas. E o Rafa vai ter o molho de tomate dele, o segundo vai ter o molho de tomate dele, e eu vou ter o meu molho de tomate. Como que você faz uma base de receitas sem ter que ter uma pessoa checando uma por uma se está valendo a pena? A gente consegue ter inteligência artificial para fazer essa varredura e entender, olha só, encontrei 750 receitas do molho de tomate. Essas que estão em comum aqui são assim, assim, assado. Quais que vão ficar? E ela consegue dar uma sugestão para você. A gente tem todo o conhecimento culinário de produto. A gente consegue falar com a inteligência artificial. Eu tenho aqui, de novo, né? Eu tenho aqui a minha carne assada ao perfume de tomilho. Qual seria o melhor nome que puxaria mais a atenção da geração Z para esse prato? E a gente vai colocar um outro nome. Então, o que a gente chama de prompt, né? O que a gente escreve para a inteligência artificial retornar para a gente é o grande asset que a gente tem, é o grande poder que a gente tem. Como que a gente vai guiar essa inteligência para trazer alguma coisa de novo para a gente? Então, eu não sei o que a geração Z está mais interessada em nomes de prato. Será que é só um nome que apareceu no TikTok? Será que é alguma outra coisa? A IA vai conseguir puxar todos esses dados e fazer uma sugestão que você pode ou não acatar, mas você já tem aquele dado. Então, na Unilever a gente consegue otimizar o que a gente tem em casa com a inteligência artificial para melhorar. Impressão 3D é um negócio que já está rolando há um tempo, que era um negócio meio fora da caixa. Para que serve isso? E está começando a ter mais acesso para... Você pode até ter em casa, né? É caro, mas você pode ter. E para que você ia usar? Não sei. Tem impressora 3D com lápis, mas pode-se se usar para ver um protótipo. Puta, como é que vai ficar isso aqui depois, né? É esse formato, não deve ser. Eu nunca usei, mas eu tenho curiosidade. Mas por enquanto eu consigo pensar e transformar com a mãozinha. Mas eu ainda não usei impressora 3D. Mas essas tecnologias elas vêm para ajudar. E se você souber utilizar para o nosso benefício, tudo que pode dar em termos de dados, ou como a impressora 3D em termos de protótipo, eu acho que só ajuda. Eu sou completo ignorante em relação à impressora 3D. Eu já acharia o máximo. Já pensou, você quer aquela receita do Shake Shack no seu hambúrguer, imprime aí para mim. Eu acho que não chegou nisso ainda. Eu também penso a mesma coisa, porque o que eu conheço de impressora 3D, né? Eu sou vim do ramo gráfico, né? Uhum. Então, quando eu ia a feiras gráficas e a gente via impressora 3D, ela imprimia um plástico lá, já tinha impressora imprimindo casa. Imprime com um negócio igual concreto, assim, vai imprimindo, né? Demora não sei quantas horas, enfim, várias fibras, enfim. A resina do policarbonato e o pigmento. Você constrói objetos imprimindo ali já no formato, né? Pô, mas na comida, bicho. Tem gente até construindo armas de fogo com impressora 3D. Que pena. Negócio doido.
Eu preferia fazer o donut. Agora, Donut low carb. comida, tu imagina, tem uma impressora em casa, pega na internet aí Donut low carb, gostosão. Porque tem que ser gostosão, né? Pessoal, macarrão carbonara. Aí, Eu acho que ele tá querendo comer um carbonara. É, e ele tá querendo atentar contra o trabalho do chefe. O chefe também tem que pagar a conta, tá? já Não pensou, podia- cara? Se tiver uma impressora mas, dessa em olha, casa pra todo mundo. A gente aqui estuda um pouco de inteligência artificial, né? O JJ, como a gente é uma plataforma de tecnologia, a gente tem que estar inserido nisso, não pode estar fora. E a gente tem estudado bastante para trazer essas novidades. E assim, eu já tô até com medo, cara, quando eu vejo as coisas que já tem. E assim, eu até discordo com você no ponto de que não vai substituir as pessoas, porque vai substituir muita tem profissão. muitas sim. coisas. Já Tudo tá que é substituindo, na verdade. transacional, que é muito operacional, substitui. Agora, a parte criativa, geniosa, que depende do engenho humano, essa daí é com a gente. E o vendedor Agora. tem que vir. Não, vendedor, tô avisando a todo mundo, vendedor, tamo juntão, hein? Você, vendedor consultivo, a parte transacional, pode ficar tranquilo que vai ter um robô para trabalhar pra gente, mas sua mente, seu Verdade. coração, o seu sorriso, a sua emoção, O relacionamento. O o relacionamento, relacionamento, tá o com cafezinho, o chopinho, tamo junto, vendedor. Ó, mas eu tô te falando que já tem IA que ela consegue fazer o relacionamento. É Ô, bizarro. meu irmão. Tem uma lá fora no Vale do Silício que ele conversa com você e você não sabe que é um robô do outro Eu, lado. se eu vi, Ah, acho eu que em já 2019, eu acho uma ligação É de venda. Air o nome do da robô empresa. Air. É? Air? Air. É, tá no ar. Cara, Não vem essas é coisas. bizarro assim, ela conversando. E o que ela Mas faz? ela toma chopp? Não toma chopp. Depende. Depende. Se ela for instalada naquele robô do Elon Musk, né? No humanoide lá, ele vai tomar um chopp Vai lá contigo. tomar o chopp com ele, vai. Vai chegar ali no Olegário, vai, vamos tomar um chopp com aquele robô lá. Pô, É, vira aquele filme Her, né? Relacionamento com inteligência Cara, artificial. eu tô ficando com medo desse negócio já, porque é bizarro. É. Não, na Califórnia já tem muito Uber funcionando sem motorista, ou seja, já tá acabando com motorista. Já tá começando o experimento com motorista de caminhão, né, ser autônomo, caminhão autônomo. Então, de transporte negócio. Eles estão testando, tem dado coisa errada também. Sim, vai. sim, sim. É, como Não, todo mas começo, isso vai né? reduzir. Tem um Brave New World aí querendo chegar, mas estaremos juntão, em chefes, motoristas de... Vendedor, minha raça. Vendedor, tamo junto. Nós seremos a resistência. Cara, que esse negócio de tecnologia... A tecnologia, ela veio para resolver os problemas que a gente não tinha. Já ouviu falar isso? Não, mas olha só, tem tecnologia robótica que é muito interessante. Primeiro a gente viu aqueles robozinhos que andavam no restaurante, né? Que a ideia deles era que você pudesse Eu não vi colocar... isso, não. Não? Não. São robozinhos, assim, parece os Jetsons, sabe? Não tem nada muito... Uau. São robozinhos que andam, eles param nas mesinhas, a ideia é que você Sim. possa colocar o seu prato sujo ali. Qual que é o racional? A pessoa, em vez de fazer o operacional de ficar carregando o prato comi. sujo, Aham. vai fazer o relacionamento com o cliente e o trabalho que o relacionamento faz. Uhum. Talvez em vender um outro prato, incluir uma sobremesa, que é o que o ser humano consegue fazer. Mas teve um que eu vi, que foi na mesma feira, na NA, que era um braço robótico que fritava Sim. batata. Então, qual que é o tempo que você tem de uma pessoa, de um cozinheiro, para ele ficar fritando batata Sim. por horas, naquele óleo quente, naquela situação horrorosa? Não. Aí eles descobriram que eles podiam ter esse braço, era só um braço, Sim. que era fritadeira, fritava, esse braço não cansa, esse braço vai a noite inteira, e você tem a batata ali perfeita. Eu vi um stand lá que já tinha tudo. Tinha esse braço que fritava batata, tinha o outro que colocava a carne na chapa, que tirava a chapa do frigorífico. Fazia tudo sozinho. Eu simplesmente chegava lá e a propaganda era o seguinte: tinha um QR Code, você escaneava o QR Code, fazia o pedido no aplicativo e enviava. Legal. E aí o único humano que tinha trabalhando dentro do stand era o cara para pegar o pacote pronto e botar dentro de um armário E onde sorri. tinha um código, que eu botava o código, abria o armário e pegava o lanche para comer. Bizarro, assim, tipo, completamente autônomo. Mas você ainda precisa do ser humano Pra para pegar e... estocar tudo isso, ou para Isso. entregar para a pessoa. Mas a parte do processo, que você sabe que vai... Que esse cara vai embora eventualmente para outro restaurante, Sim. essa parte eu vejo... Sim, eu principalmente vejo que é porque interessante. Eu acho legal também. isso vem para resolver um problema, né? Porque, por exemplo, a gente teve lá em Chicago, né?
E a gente percebeu que os Estados Unidos têm um problema de mão de obra ainda maior que aqui no Muito Brasil. maior. Né? E muito eles dizem porque a geração Z, ela não quer mais ocupar essa posição de primeiro emprego, que ocupava muito no passado. Uhum. Né? Até o Bill Gates trabalhou no McDonald's, né? Então, e elas não querem mais, porque hoje eles têm milhões de opções para ganhar dinheiro pela internet, sendo TikToker, sendo influenciador, sendo Uber, sendo entregador, enfim. Então ele não quer mais fazer o que ela falou, de ficar ali fritando a batata no óleo quente ali, no calor, trabalhando sábado, domingo, feriado. E aí os Estados Unidos vêm nessa pegada para substituir tentar preencher a mão de obra, né? Com máquina, reinserindo idoso no mercado de trabalho. Lá estavam reinserindo idosos de 65 anos. Talvez ele precisa, exatamente. Né? E até estavam com excelentes experiências, né? Trabalhando melhor, o idoso trabalhando melhor que o cara jovem. Aqui também tá rolando isso. Não sabia. Sim, de contratar idoso para as posições. Não que tenha metas na empresa, mas eles estão trazendo o idoso para o trabalho. E as pessoas gostam bastante. É uma boa experiência, seja na cozinha, seja no salão. Tem muita história para contar, tem muita experiência para compartilhar. E tem uma troca generacional aí que é maravilhosa, né? Falar em contar história, a gente tem uma pergunta aqui. Qual é a importância de contar a história de um prato, né? Porque hoje se fala muito no storytelling, né? Hoje os grandes marqueteiros falam assim, você quer lançar um produto, quer lançar um negócio, tem que contar uma história. Sorvete. Só que isso é muito antigo, né? Não é de agora, mas agora deram o nome mais bonitinho, né? Em inglês, storytelling. E aí, não, você tem que fazer o storytelling. E aí, assim, até que ponto isso influencia para a venda de um prato, para o sucesso de um prato, esse prato ter uma história? Às vezes a história pode estar com você, né? Você sempre viu aquele restaurante, você sempre comeu aquele prato, essa história funciona para você. Você tem aquele apego emocional. Eu acho que se for real, é lógico que pode ter o trabalho do marketing em cima de tudo isso, mas se for real, acho que pode funcionar sim. Desde que seja, por exemplo, a gente vê um grande aumento em técnicas milenares. Então, a gente tem teve a cozinha molecular, joga um monte de coisa e faz bolinha, e estoura, gelifica. E as pessoas não estão mais fazendo isso. Elas estão voltando muito mais para as técnicas milenares. Então, seja a gente fazer um fogo de chão, seja a gente cozinhar em folha de banana, seja milho, seja peixe, seja a gente conseguir utilizar localmente como que se fazem as coisas, a gente começa a ver uma história que vale a pena. Não só pela técnica, como pelos insumos. Então, por exemplo, a gente tem um país tão grande, a gente esquece que são muitas culturas dentro de um país só. Então, o Sul ele vai ter pratos muito tradicionais que não tem no Norte ou no Nordeste. E aqui no meio do Sudeste também não vai ter. Então, a gente pode ter muitas técnicas diferentes de povos indígenas que estavam aqui antes da gente, que a gente reproduz sem saber que está fazendo corretamente. Ou sem saber que veio dali. Então, uma vez que a gente tenha, talvez, esse storytelling, essa história por trás do prato, que está acontecendo de você utilizar essas técnicas ancestrais, eu acho que é interessante. Porque volta para cá, o chefe mostra o lugar onde ele está, e talvez você queira conhecer algo que você nem sabia que era feito desse jeito. Eu acho que pode funcionar. E isso casa muito com você o restaurante começar a usar os produtos locais. Então, eu gosto muito da mandioca. A mandioca tem no país inteiro, né? Mas o prato que a mandioca é feita no sul e no norte é completamente diferente. A mandioca que a gente come no boteco em São Paulo é diferente. E cada um vai da história do chefe. Quando você começa a usar, nossa, desde pequeno, ou desde os povos da Paulistânia, que chegaram aqui, a junção dos indígenas com portugueses trouxe essa técnica, eu acho muito bacana. E traz autenticidade, né? Muito bacana. E sabe por que é legal, Rafa? Desde que a gente começou a se reunir ao redor do fogo, desde o tempo da descoberta do fogo, histórias conectam. A gente se reúne para escutar histórias, a gente escuta música, são histórias contadas, é filme, é cinema. Se você parar para prestar atenção, o que mais te conecta são as histórias contadas por pessoas ou por peças artísticas. Então, histórias, contem boas histórias, por favor, porque eu quero ter boas experiências. Eu quero chegar num restaurante e saber que aquele trigo sarraceno feito nas blá blá blá,
que aquele vinho envelhecido junto com uma pedra de meteorito é raro e único no mundo. Me deem boas histórias para poder ter experiências. Né? Verdade. Eu acredito que vale não só até para essa história ser replicada, porque quando você foi no restaurante, aí o chefe te contou uma história, e aí você curtiu, e aí você vai chegar para outra pessoa, cara, eu fui num restaurante maravilhoso, aí você vai querer contar por que foi maravilhoso. Por causa dessa história aqui, ó. Não é que o bife tava bonzão. É muito pouco, né? Isso todo dia. É lógico que essa super experiência você não vai ter todos os dias. São níveis de experiência, né? Então, a gente não precisa comer no restaurante, né? A gente vai ou por necessidade do dia a dia, porque a gente tá ali precisa almoçar, ou é um evento especial. Esse do evento especial é uma delícia, você se programa, você vai lá, leva quem você gosta. Mas a experiência no todo dia, naquele que você tem que ir, que você vai ter um desembolso menor, e tá ficando cada dia menor, você também tem que ter uma experiência boa. Seja do buffet fresco, que ele não tá com aquela aparência de caído, que a folha não tá mortinha, até a bebida chegar gelada, ou você pagar a conta de uma maneira eficiente. São experiências que você tem na restauração, de qualquer forma, dependendo do seu objetivo ali. Exato. E aí você pode falar, super buffet, delicioso, tudo fresquinho, a salada estava maravilhosa, ainda me deram uma colher de brigadeiro de graça no final. Vou voltar lá todos os dias da semana que eu tiver presencial. Boa história. E assim, storytelling não precisa ser alguma coisa que um grande marqueteiro criou, uma grande agência entregou para um grande restaurante. É isso. É a Dona Dalva que tem um cuidado, a comida é caseira, é a Dona Dalva que dá beijo na testa de todo mundo. É aquele senhor do Castelo do Vinho que toda vez que você vai lá, ele te serve uma tacinha de vinho minúscula de degustação e paz e luz. Para todo mundo de manhã até a noite ele está lá te oferecendo. Então são boas histórias para contar. Cara, eu me conecto com aquele senhor, me conecto com aquela senhora de um restaurante minúsculo. Ou até de grandes redes. Quando você estava viajando em São Paulo, pelo litoral, toda vez a gente parava para comprar um pão específico. Eu tinha que levar para o meu irmão, que meu irmão gostava daquele pão, daquele posto. Tinha que ter aquele pão, porque só fazia o pão ali. Então, toda vez que voltava da praia, a gente sabia que ia ter o pão, que a gente ia chegar em casa, que a gente ia comer todo mundo junto. É outra experiência, é outra história. O carioca aqui era o caso do alemão, né? Passa na casa do alemão para pegar um negocinho. Que legal. Agora, eu acho que vai vir a pergunta do podcast agora. Vamos. Quais são as tendências para 2025? O que você acredita que vai bombar em 2025? Vamos lá. Vamos pelo que não tem jeito de escapar. A gente só vai mudar a tendência da forma como a gente vai descer para cada tipo de restaurante. E isso a gente fala muito de sustentabilidade e menus de baixo desperdício. Isso continua. E como que a gente aplica isso para 2025? É muito do que a gente falou aqui. Produtos locais, produtos sazonais, aplicar a técnica no uso integral do alimento, do seu insumo e entender como que você consegue ser sustentável, tanto no custo quanto com os ingredientes que você vai pegar. Vou pegar um que está mais perto, vou pegar um que é daquela época, em vez de pedir para importar, comprar um morango fora de época que tem gosto de água. Essa sustentabilidade sempre vai acontecer. Muito do que a gente falou da gente voltar para as raízes e ser algo mais original, de ser algo mais tradicional, vai conversar bastante. E para o Brasil é muito interessante porque a gente é uma grande mistura de várias culturas. Quanto mais você juntar essa cultura, mais interessante fica. Então, a gente vai ter, em São Paulo, maior colônia japonesa fora do Japão, maior italiana fora da Itália. Quando a gente começa a ver essa fusão, vai acontecer. É voltar para o tradicional, mas você também gerar experiência. Por conta de TikTok, por conta de geração Z, às vezes não é nem sobre a comida, é sobre a experiência que você vai ter ali, dentro do restaurante. Então, a parte da experiência, como que a gente consegue entregar essa experiência, vai ser um grande diferencial. Seja com o menu, seja com uma surpresa no final, seja alguma coisa que você nunca viu na vida. Seja alguma coisa totalmente, não é nem mais instagramável, né? TikTokável. Você consiga fazer uma resenha ali, fazer um vídeo legal. Porque essas coisas viram febres. E onde era? Eu tava em Amsterdã e vi uma fila gigantesca. Eu fui descobrir que era batata frita. Não. Batata frita.
Não é possível. Aí eu falei assim... Falando feito em formato de interrogação. Eu sou usuária do TikTok, então assim, não é essa coisa assim, millennial idosa, geriátrica. Eu falei, mas o que é? Só batata frita? Estão postando no TikTok, todo mundo quer experimentar. Eu falei, batata frita. Então, mas a experiência é poder viver o que está no TikTok ao vivo. A experiência é muito importante. E tudo que a gente puder trazer de criativo, com a visão do chefe, eu tenho certeza que vai acontecer. Tudo que é mais original. Então, é o menu do Rafael, que tinha uma avó que era do Nordeste, uma avó que era do Sudeste, e cada uma tinha uma visão de um prato, e ele quis juntar os dois para fazer o dele. Então, quanto mais original e que gerar experiência e sazonal e sustentável, é o que vai conversar com 2025. A gente não precisa ir muito longe, porque as tendências não mudam tudo. Mas quanto mais a gente tiver disso, mais a gente vai ter sustentabilidade para restaurante e mais a gente vai trazer cliente querendo isso. Porque a gente também vê uma pesquisa de que muitas pessoas que vão ao restaurante, se esse restaurante está comprometido com sustentabilidade, com reciclagem, com cuidado com o funcionário, ele pode ir lá por conta disso ou retornar por conta disso também. Que aula! Toma esse conhecimento que é de graça, né? Receba! Conhecimento top, proporcionado pela Thaís Jimenez, Unilever Food Solutions e nossa querida patrocinadora, o Compra Food Service. Lembra sempre, gente, todo esse conteúdo está aqui para você por causa dos nossos patrocinadores, uma iniciativa JJ e Arcofoods, mas com patrocínio aqui exclusivo de Unilever Food Solutions e Compra Food Service. Vai lá, tem 20% de desconto nos produtos da grande Unilever, que são marcas como Hellmann's, a verdadeira maionese, eu sei que você sabe qual é que tem na sua geladeira, Knorr, base de tomate, caldo de galinha e um montão de outros produtos que você vê aí no Instagram da Arcofoods. São espetaculares. Tamo junto aqui. Que maravilha. Porra, que papo bacana, né, cara? Quanta coisa interessante. Eu fiquei impressionado que ela falou sobre as tendências e sobre a redução de custo, né? Que é o que mais o povo precisa. Né? A gente está vivendo hoje um momento de inflação, né? Uma alta gigante e tende a piorar para 2025. Dólar explodindo também. Exatamente. Então, cara, vai ser uma... eu acredito que está acontecendo esse movimento no restaurante, ele vai aprendendo as coisas na dor, sabe? Ele vai ser obrigado a fazer as coisas. Outra coisa que a Thaís me falou quando ela chegou, ela falou assim, eu sou muito estudiosa, eu sou nerd E isso, cara, a gente entrevista aqui muitos donos de restaurante, sabe? E a gente percebe que o cara que se desenvolve mais, a maioria, porque aquele cara ele é estudioso, ele é curioso, ele é pesquisador, né? E então isso era no passado um diferencial. Hoje o cara estudar, pesquisar e se informar é uma obrigação, porque senão ele não sobrevive, né? Então eu acho que essa questão da busca do conhecimento é muito legal. É por isso que o JJ vem com essa pegada de podcast, eventos, enfim. E a Unilever, com essa iniciativa do CFS... O UFS Academy. O UFS Academy. Cara, eu achei sensacional. E você falou que hoje esse programa está disponível gratuitamente. Gratuitamente, você entra no site, as únicas informações que a gente precisa é um CNPJ. Aí o CNPJ, a gente sabe que está falando com um restaurante, você faz o cadastro e você acessa tudo ali. Você consegue ter a visão de tudo que foi feito, é bem bacana. No Instagram da Unilever Food Solutions tem acesso a isso, que é @unileverfoodsolutions.br. Ali você vai achar a UFS Academy, que é essa academia de conteúdo. Você vai achar Menus do Futuro, o reporte, o livro de 2024, você consegue fazer download. Nossa, eu vou fazer download agora. Os pratos estão lindíssimos, tá? Foi eu e o time de chefs que fizemos. Pratos que tem receita, tá tudo bonitinho, você consegue replicar no restaurante. E vai ter muito conteúdo lá também, bem fresquinho, da Casa Zero, que foi um evento que a gente fez de sustentabilidade, falando de tudo o que a gente falou, seja sustentabilidade em tecnologia, em operação, em negócios, em insumos, com dicas de chefe
de todos os tipos de chefe, de rede, teve dica de delivery, teve um monte de aula. Foi um conteúdo muito bacana em 2 dias em São Paulo, numa casa... A gente tinha até uma feira lá, para não ter desperdício, as pessoas terminavam, levavam os produtos para casa. A gente deu aula, mão na massa, eu dei aula de picles, a gente usou as frutas que estavam lá para mostrar que dá para aproveitar tudo. Eu fiz um picles da parte branca da melancia. Picles é uma técnica, né, para você conservar e não perder e não jogar fora. Então você pode aplicar para um monte de coisa. Tudo isso vai virar conteúdo que a gente vai jogar no FS Academy, para as pessoas terem acesso também, que é um conteúdo muito rico, coisa de faculdade de gastronomia, que a gente sabe que vai agregar. E como você falou, Rafa, a parte do estudo, a gente tem muita informação aí, né? Então, se a gente tem uma referência, que nem vocês, que sabem que estão trazendo pessoas que vão agregar, a pessoa vai direto e pode aprender muito. E conhecimento a gente não perde, né? A gente sempre vai somando. Ô, chefe, esse foi o primeiro Casa Zero? Foi o primeiro Casa Zero. O primeiro. No segundo, o segundo pode estar lá também, né? Já pensou? Como toda primeira vez, né? A gente tem coisas a melhorar, mas foi tanto sucesso que a gente vai ver. Mas a ideia é que a gente continue com esse projeto, porque, como eu falei, sustentabilidade não é mais tendência, é um guarda-chuva que vai guiar a gente para um monte de coisa. E, chefe, a Arcofood se compromete, junto com sua agência maravilhosa, JJA, a gente vai divulgar essas iniciativas que são espetaculares para o mercado. Então, se a gente se compromete em enviar nossos representantes super treinados, mais de 20 anos, e nossos técnico-culinalistas, é importante também a gente disseminar o conteúdo de vocês, que é um conteúdo com certeza. Muito pode cobrar, que é compromisso. E a gente já começou a gravar, né, para o Instagram de vocês, já tem umas receitas dos chefes do meu time. Nossa. A gente fez até um super frango besuntado com maionese, que a maionese gratina, já está temperado com alho e cebola. Vai deixar muito mais, mantém tudo muito, muito úmido dentro, não resseca. Então a gente já está se comprometendo. A gente tinha que postar isso aí antes do Natal, né? Já que aí já fica pro Natal. Já está postado. Repostar. Vamos repostar umas 12 vezes antes do Natal, porque é espetacular. Gente, se você não viu esse vídeo, vai lá no feed da Arcofood. A gente vai publicar de novo os stories. A gente pediu para o chefe para fazer um vídeo em que a gente conseguisse falar cara, eu preciso falar de um produto específico que eu preciso de mais conhecimento. Cara, eles fizeram um vídeo com esse frango, que é a maionese, o caldo e o meu tempero. O meu tempero de alho e cebola. De alho e cebola. Misturou, pincelou, toma frangão no forno. É só isso. Você vai fazer no Réveillon e você vai mandar foto e vídeo pra gente. Então, mas eu vou fazer também. E tem técnica nisso, né? Porque você vai proteger o frango, ele vai continuar úmido, vai gratinar. É muito rápido, são ingredientes que você tem ali, são fáceis, mistura. E vai ter um super frango. E você consegue aplicar isso pro restaurante, pra lanchonete, pros frangão, a televisão de cachorro, pro supermercado, na rotisserie. Então, a gente tentou... O segundo falou assim, o que você consegue trazer pra gente que todo cliente vai entender, gente? Assim, nossa. Vamos ensinar, porque pra chefe pode ser muito óbvio, mas pra todo mundo, assim, que não tem acesso a tudo, não era tanto. Eu falei, vamos fazer aquele frango lá. Aí a gente fez e ficou muito jóia. Eu espero que as pessoas se reproduzam, né? Que elas marquem a gente, assim. Nada óbvio. E, assim, pra gente agora, todos os Sherlock Holmes, eu acho que todos os mistérios são simples depois de resolvidos. Arthur Conan Doyle. Né? Então, esse mistério para nós agora é simples, mas porque teve um cérebro, teve muita inteligência dedicada a entregar. Teve testes, tudo. Olha que coisa linda. A televisão de cachorro usa o quê para ficar aquele frango lindo que não fica igual lá em casa? Você que sabe os segredos do... Poxa, mas aí você tem o equipamento, né? Ele fica girando, você tem a marinada do frango, que aí cada restaurante vai ter a sua. A gente tem várias sugestões de marinada. Você tem o tempo do frango, o tamanho deles, são todos mais ou menos do mesmo tamanho. Legal. Tem a gordura... Tem os produtos Unilever. Vamos dar um jeitinho de comunicar isso para vocês. Fica tranquilo que a chefe tá aí, chegou. A gente faz a marinada, tudo desidratado, tá maravilhoso. Maravilha. Nossa, o papo tá tanto bom. Pena que já chegou o fim do programa aqui. A gente queria falar 1 hora, já tem 1h30. Nossa. Né? eu falei que eu falava demais. E acho que foram metade do que a gente queria conversar. E a outra metade a gente deixou de fora daqui porque a gente achou que o tempo ia estourar, mas vai ter o episódio 2, episódio 3, né? A gente vai lançar na plataforma de streaming preferida.
Thaís, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos donos de restaurante, todo esse conteúdo que você trouxe aqui maravilhoso, né? Eu tenho certeza que vai voltar para você em dobro todo esse conhecimento que você entregou aqui. A gente sabe o quão lotada a agenda, né, de um chefe e dos empresários também que vêm aqui, mas mesmo assim a galera vem aqui de coração e entrega esse conteúdo, né, para aquelas pessoas que estão precisando ouvir essa palavra e de repente se motivar, ter ideias, insights. E isso é maravilhoso, essa é a ideia do Pod RJ, não é mesmo? Exatamente. Nosso muito obrigado em nome de todo a Arcofoods, em nome de todo o estado do Rio de Janeiro também, que está sendo agraciado com sua atenção. Obrigado pelo vídeo, obrigado pela presença e obrigado por tudo que você tem proporcionado para a gente. Gente, adorei. Obrigada por me chamar. Vamos compartilhar o conhecimento, né? Exato. Isso aí. Vamos dividir. Foi maravilhoso. Obrigada. Valeu. Pessoal, se inscreve no canal para continuar esse conteúdo aqui maravilhoso. Não esquece. Um abraço. Manda para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.